Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje voltamos com o quadro Pilotos Lendários. Semana passada eu fiz uma enquete na aba Comunidade com 4 pilotos brasileiros bem-sucedidos e o mais votado foi Emerson Fittipaldi, o pioneiro nosso na Fórmula 1 no automobilismo no geral. Teve outros antes, obviamente, como por exemplo Chico Landi, mas ele talvez foi o que teve um impacto maior no nosso automobilismo. Contaremos a história dele antes, durante e depois da Fórmula 1, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Emerson Fittipaldi nasceu no dia 12 de dezembro de 1946, na cidade de São Paulo, obviamente no Brasil. Filho da polonesa Józefa Wojciechowska-Józy e do brasileiro e filho de imigrantes italianos Wilson Fittipaldi, o Barão. Por isso, o sobrenome Fittipaldi vem de origem italiana. Seu nome, inclusive, Emerson, foi em homenagem a Ralph Waldo Emerson, um filósofo e poeta dos Estados Unidos que o Barão Fittipaldi gostava muito. Seu pai que já era envolvido com automobilismo, seja na locução ou na organização de eventos, como por exemplo as 1000 milhas. E assim, Emerson e seu irmão mais velho, Wilson Fittipaldi Jr., o Wilsinho, se apaixonaram pela velocidade. Emerson que tinha como ídolo Chico Landi, o primeiro brasileiro na Fórmula 1. Eles chegaram a correr de moto e até mesmo de barco e hidroplano. Até que um acidente forte de Wilsinho de hidroplano fizeram eles focarem somente nos carros. Ainda bem. Emerson passou a andar de kart aos 17 anos, em 1964, onde veio a se tornar bicampeão brasileiro de kart. E em 67, com 20 anos de idade, foi campeão com classe do campeonato de Fórmula V e venceu corridas como as 6 horas de Interlagos e as 12 horas de Porto Alegre, provas comuns da época. O caminho se traçava para Emerson Fittipaldi se tornar um grande nome do automobilismo nacional, mas ele queria mais, queria se arriscar na Europa. Para isso, sua família vendeu uma fábrica de volantes que eles tinham para financiar a carreira do filho no exterior. E mesmo só tendo grana para alguns meses, ele passa a trabalhar de mecânico lá e rapidamente conquistou vitórias e pódios na Fórmula Ford. E isso chamou a atenção da Jean Russell Driving School, uma equipe da Fórmula 3 britânica. E no seu ano de estreia, adivinha? Emerson Fittipaldi campeão em 69 com 7 vitórias e 9 pódios em 11 corridas. Ele vai então para a Fórmula 2, que naquela época tinha um caráter diferente de hoje, onde se na Fórmula 3 ele brilhou com uma Lotus, na Fórmula 2 também. Em 70 foi terceiro no campeonato, atrás de Clay Regazzoni e Derek Bell, chamando então a atenção de simplesmente Colin Chapman, que naquele ano dedicou o terceiro carro da Lotus para testar jovens pilotos. E a estreia dele na Fórmula 1, a maior categoria do automobilismo mundial, foi no GP da Inglaterra de 70 em Brands Hatch. Nela ele não pontuou, mas no GP seguinte, quarto lugar em Hockenheim. 2 corridas depois, o principal piloto da Lotus e líder do campeonato, Jochen Rindt, falece em Monza. John Miles, o segundo piloto, vaza da equipe. E assim, o jovem Emerson Fittipaldi se tornava o principal nome da Lotus. E coube a ele no GP dos Estados Unidos, em Watkins Glen, conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1 e de quebra garantir o título póstumo a Jochen Rindt, se tornando na época o terceiro vencedor mais jovem da história da Fórmula 1, com o primeiro pódio e vitória do Brasil na história da categoria. Ele mesmo chegando no meio do ano foi top 10 do campeonato. E a Lotus e o Brasil tinham uma garantia: temos futuro. Em 71, agora como o cara da Lotus, Emerson Fittipaldi sofre pois a Lotus não estava com um carro lá muito bom. Conquistou os únicos 3 pódios da equipe no ano, sem vitórias, e foi o 6º na tabela. Mas ele ia ganhando cada vez mais protagonismo dentro da equipe, e a virada de chave seria em 72. Na temporada de 72, a Lotus entrega para ele uma baita máquina, a Lotus 72D, que virou até música. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual. Os seus companheiros eram Ray Weisel e Dave Walker, que deve ser o pior companheiro de um campeão na história. Salsicha, um bagre. Mas Emerson tratou de mostrar a que veio. Abandonou a estreia na Argentina, mas emendou 6 pódios consecutivos, incluindo vitórias na Espanha, Bélgica e Inglaterra. Abandonou na Alemanha, mas venceu na Áustria e colocava ali uma mão na taça. Ele tinha 52 pontos contra 27 do vice-líder Stewart, quase o dobro, e era só fazer a lição de casa, irmãos. Emerson largou em sexto, mas foi ganhando posições durante a prova, e com a quebra de Jack Hicks, no fim ele seria campeão com uma vitória na corrida do título. E cruzando a linha de chegada com narração de seu pai, Wilson Fittipaldi, Emerson era campeão mundial de Fórmula 1.
o primeiro campeão mundial da história do Brasil. O campeão mais jovem da história da Fórmula 1 com 25 anos que durou até 2005. Um momento histórico não só para nós, como para a Fórmula 1. Ele nasceu para a categoria em 70, mas esse título foi a consolidação de um dos maiores talentos dos anos 70. Ele fechou aquele ano com 4 vitórias, 3 poles, 7 pódios em 11 corridas e um título mundial. Para 73, Emerson era o favorito, apesar de uma grande ameaça, o bicampeão e lenda Jack Stewart, mas o começo foi avassalador. Fittipaldi venceu em Buenos Aires e Interlagos, que foi o primeiro GP do Brasil e o calendário oficial de Fórmula 1. Isso, claro, com muita influência de sua popularidade. Foi terceiro em Kyalami, primeiro em Montjuic, que abriu 12 pontos na liderança do campeonato, muita coisa. Foi líder até a sexta etapa, em Mônaco, com 6 pódios em 6 corridas. Mas depois disso a coisa desandou. Com vacilos do próprio Fittipaldi e problemas com a Lotus, Emerson chegou a emendar uma sequência de 4 corridas sem pontuar. Abandonou 4 provas no ano, incluindo uma da pole que ele estava liderando, e terminou vice para Jack Stewart com 2 provas de antecedência. O começo foi dos sonhos, mas o final nem tanto, amargando o vice-campeonato. Emerson Fittipaldi terminou o ano com 3 vitórias, uma pole e 8 pódios em 15 corridas. Mas após isso, o brasileiro decide mudar de áreas para 74. No ano seguinte, Emerson Fittipaldi sai da Lotus para a equipe McLaren, que apesar de gigante hoje, nunca tinha conquistado um título até então. O companheiro seria o campeão de 67, Denny Hulme. O começo não foi legal, não pontuou na Argentina, mas venceu em casa, no Brasil, de novo. Em um ano tão equilibrado, com ele, Regazzoni, Scheckter e Lauda lutando pelo título, a consistência seria fundamental. Após a 4ª etapa na Espanha, ele só não pontuou em 3 corridas, justamente 3 quebras, sempre pontuando, e voltou a vencer na penúltima etapa no Canadá, chegando para a decisão empatado em pontos com Clay Regazzoni da Ferrari. Cinema! Ele dependia somente de si. E com o suíço sem pontuar e o brasileiro em quarto, Fittipaldi era bicampeão mundial em Watkins Glen, local onde ele conquistou a primeira vitória. O segundo título dele e o primeiro de pilotos e construtores para a McLaren, histórico. Marcou a Lotus, marcou a McLaren, marcou o Brasil. 3 vitórias, 2 poles, 7 pódios e um bicampeonato. Isso é Emerson Fittipaldi. Curiosamente, com a mesma quantidade de pontos do vice do ano anterior, 55 pontos. Mas agora sendo bicampeão. Em 75, Fittipaldi era novamente um dos favoritos. Só que, infelizmente, o roteiro de 73 se repetiu. Outra vez? Fittipaldi começou o ano vencendo na Argentina e sendo segundo no Brasil. Corrida essa, inclusive, da primeira dobradinha brasileira na história, da única vitória de José Carlos Patti. Em Mônaco, ele era líder do campeonato com Patti em segundo, após 5 etapas. Porém, aí vem Lauda. O austríaco cresceu após isso com 3 vitórias seguidas, 5 pódios seguidos, virou uma máquina de poles que não era sua característica na carreira e se caminhou para o primeiro título na Ferrari. Emerson até voltou a vencer em Silverstone naquela corrida maluca, mas terminou com o vice com uma prova de antecedência. O ano se encerrou com 2 vitórias e 6 pódios em 13 corridas. E temos que falar aqui, em 4 anos ele foi campeão em 2 temporadas e vice nas outras 2. Uma baita consistência. Por isso que ele era tão valorizado e conceituado na época, não só no Brasil como no mundo. Em 76, a McLaren tinha um carro muito bom, tanto que James Hunt foi campeão apesar de todos os problemas de Niki Lauda. Porém, o Hunt só tava aí porque alguém tinha saído. O idiota do Fittipaldi. Fittipaldi vazou da McLaren antes daquela temporada para ingressar na Copersucar Fittipaldi, equipe de seu irmão mais velho, Wilson Fittipaldi Jr. Wilson em 72 fez a sua primeira corrida na Fórmula 1 e em 75 criou a primeira equipe brasileira independente da história da categoria. O seu irmão mais novo, tão vitorioso, tão desejado por outras equipes, decidiu fazer parte dessa história brasileira. O primeiro ano foi complicado, somente 3 pontos com carro fraco. Em 77 a coisa melhora, 2 quartos lugares e 11 pontos na tabela, ficando em 12º. E no ano seguinte vem um momento histórico. No GP do Brasil, em Jacarepaguá, dentro de casa, Emerson Fittipaldi termina na 2ª posição, conquistando o primeiro pódio de uma equipe brasileira na Fórmula 1. Isso é o pioneirismo de Emerson Fittipaldi, sempre primeiro em muitas marcas. Com outros bons resultados, ele terminou em 10º no campeonato de pilotos, um resultado surreal, e colocou a escuderia Fittipaldi à frente, sabe de quem? Da McLaren, a ex-equipe dele, que ironia. Porém, essa passagem divide opiniões. Muita gente na gringa considera um erro ter saído da McLaren brigando por títulos para uma pequena equipe brasileira. Nós aqui entendemos a importância da saída para a Copersucar, da existência da Copersucar, apesar dos resultados a princípio irrelevantes, mas o impacto foi grande. Pena que na época a Copersucar Fittipaldi era motivo de piada pelos brasileiros e pela mídia, o que não é nenhuma novidade, vendo que os brasileiros fazem historicamente com seus atletas, né? Como fizeram com o Rubinho, com o Massa, agora com o Bortoleto, estamos vendo aí. Não vencer automaticamente é ruim e fracassado. Você é burro, cara. Fica tranquilo, você é bastante burro. E já deixo
deixar a brecha para o vídeo que eu já fiz sobre a equipe Fittipaldi, na Copersucar Fittipaldi, que vai estar aparecendo aqui no card. Fittipaldi seguiu na equipe até 1980. Em 79 terminou com somente um pontinho na Argentina. E em 1980, com Keke Rosberg como companheiro. E ele fez uma corrida com chuva na Argentina e andou muito rápido. E andou na frente do Emerson, que era o dono da equipe e o companheiro dele. E eu, conversando com ele, disse: poxa, cara, como você anda rápido na pista. Ele abriu a pastinha dele e tirou quando ele corria de rally na neve na Finlândia. E mostrou assim, para quem dirige aqui, e mostrava o carro dele na neve, fazendo a curva para um lado com as rodas viradas para o outro. Ele falou: na chuva é fácil. Ele conquistou seu último pódio em Long Beach e terminou o ano com 5 pontos, encerrando a sua carreira na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi encerrou a sua jornada de 11 temporadas na categoria, com 144 largadas, 14 vitórias, 35 pódios, 6 poles e, é claro, 2 títulos mundiais, além de 2 vices. O primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 1, conquistar uma pole, ir ao pódio, ser campeão, quase tudo. Só não foi o primeiro a pontuar, pois esse feito é esticulante. Porém, ele pavimentou o caminho para outras lendas brasileiras após isso, como Nelson Piquet e Ayrton Senna, que continuaram seu legado com números e conquistas até mais expressivas que as de Emerson. Mas quem começou tudo nessa questão vitoriosa foi ele. Só que o pioneirismo de Emerson Fittipaldi não parou, pois ele decidiu ir para os Estados Unidos fazer história na kart, a Fórmula Indy. Ele estreou em 84, sendo o primeiro brasileiro a correr na categoria, pegando uma P5 em Long Beach logo de cara. Fez a primeira temporada completa em 85 com a equipe Patrick, com 4 pódios, incluindo uma vitória em Michigan. Ele seguia vencendo corridas e conquistando pódios, até chegar na temporada de 1989, onde a glória acontece no campeonato em Indianápolis. Emerson Fittipaldi batalhou pela vitória nas 500 milhas de Indianápolis contra o Unser Jr., que terminou daquela maneira histórica. Bateu o Unser! Bateu o Unser! Bateu o Unser! Emerson vai ganhar! Emerson vai ganhar! O Brasil ganhou! O Brasil ganhou! Pela primeira vez, um brasileiro vencia a Indy 500. Depois disso, Emerson Fittipaldi placou com essa vitória 4 vitórias em 5 corridas e terminou o ano campeão da kart, a Fórmula Indy, em Nazareth. O primeiro brasileiro campeão na Fórmula 1, o primeiro brasileiro a vencer em Indianápolis e o primeiro brasileiro campeão da Indy. Em 1990, ele vai para a equipe Penske e segue competitivo. Foi top 5 nos campeonatos de 1990, 91 e 92. E em 93 teve mais uma chance de título, onde ele venceu as 500 milhas de Indianápolis mais uma vez. Tomou um suco de laranja no Victory Lane, deixando Tony George pistola, mas terminou vice-campeão para Nigel Mansell. Em 94 foi vice novamente após uma boa temporada, dessa vez para Rick Mears. A última vitória veio em 1995 em uma corrida em Nazareth, onde sempre corria bem, e fez a sua despedida em 1996, infelizmente após um forte acidente em Michigan. A sua carreira terminou com 195 GPs, 22 vitórias, 17 poles, 65 pódios e 2 vitórias em Indianápolis, além de um título. E assim como na Fórmula 1, após a sua chegada, vários brasileiros se tornaram campeões. A categoria se popularizou e ele é o principal responsável. No pós-carreira, Emerson Fittipaldi se aventurou como empresário, chefão de equipe da 1GP ali com a equipe do Brasil, chegou a correr na curtíssima Grand Prix Masters, da categoria de aposentados, chegou até a correr no WEC nas 6 horas de São Paulo aos 68 anos, fora que a família Fittipaldi segue influente até hoje, com pilotos que passaram como Christian Fittipaldi e que estão na ativa como Pietro e Enzo Fittipaldi. Na vida pessoal, teve 3 casamentos com Maria Helena, Teresa, e atualmente é casado com Rosana Fanucchi desde 2012, onde no total teve 7 filhos, e um deles é Emo Fittipaldi Jr., que atualmente corre na Eurocup. Mas esse foi Emerson Fittipaldi, piloto gigantesco na história do automobilismo brasileiro, pioneiro na Fórmula 1 e na Índia, além de muito vitorioso e lenda na Lotus e na McLaren, onde se temos essas categorias fortes hoje em dia no Brasil e com popularidade é graças a ele. E esse foi o Pilotos Lendários com Emerson Fittipaldi. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que é muito legal. Bacana! Na descrição tem o nosso Discord, Instagram, @primeirofilf1 e o Twitter também, Kevin Nicolas PF1. É nóis aí, tamo junto. Membros, aqui estão eles, se quiser virar um, botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? É opcional. Se quiser, beleza, se não quiser, ok, tá? Assim, é opção. Sugestões, comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Nós estamos juntos, para comentar fixado, nós estamos juntos. Falando de novo. Tchau!